Pronto, bom, agora boa noite oficialmente. Vamos dar início ao nosso grupo de estudo de hoje, 33º dia, continuando o estudo da carta 7. Então vamos fazer a primeira oração, depois eu passo novamente as páginas aqui para a gente poder estar seguindo. Então vamos fazer a nossa conexão. Eu mandei uma mensagem até no áudio, eu não sei se todos escutaram, mas uma coisa que chegou muito forte para todos vocês que estão meditando depois no estudo, né, quando vão rever ou quando vão assistir, caso não comparecerem, a meditação que é passada, que Cristo nos passou, né, que eu sempre faço aqui no início, que ela está detalhada nas cartas 8, né, na carta 8 ela tem essa meditação completa. Quem puder fazer, né, decorar a meditação ou pelo menos escutar ela quando estiver sempre em conexão com as cartas, vai ajudar e aprofundar muito a conexão de vocês com o estudo. Então a oração é linda, né? Vocês devem ter percebido já. E ela nos conecta profundamente com uma conexão direta com o Criador, uma conexão direta com Cristo, para que a gente tenha ainda mais conexão com as cartas, né? Então é uma coisa que ele pede. A gente, quando falar do tema meditação, a gente vai estar falando, mas foi falado para cada um puder fazer antes da meditação, vai ser muito bacana. Tá? Das meditações de vocês, sempre que vocês quiserem essa conexão mais forte com a egrégora, com a consciência crística. Olha, aí deu certinho para Marcinha entrar. Oi Marcinha, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal, boa noite para vocês. A gente vai estar começando agora a oração, tá, Marcinha? Ok. Então eu vou pedir para cada um, para todo mundo fechar os olhos. Vamos respirando profundamente, silenciando nossa mente. E vamos iniciar a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração, cada vez mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e aos pouquinhos vamos abrir os olhos. E vamos estar dando início ao nosso estudo de hoje. Então, reforçando as páginas aqui, a leitura hoje... Espera aí que eu perdi aqui. Então, a leitura hoje vai ser das páginas 163 a 167 do PDF, ou da 252 até a 258 do livro. Tem um parágrafo que
que é o que eu quero dizer com isso, é uma pergunta que Cristo faz. Eu vou reler o parágrafo anterior, que é o seu corpo físico extrai, e aí a gente já vai entrar na leitura de hoje. A gente até leu um pedacinho desse início dessa leitura na semana passada, mas hoje a gente vai aprofundar nesse tema aqui, que é o tema principal de hoje, né, que a gente vai estar que vai estar sendo falado aqui. Podemos começar? Dá um joinha para mim. Ok, João, Beth, Marcinha, perfeito. Então vamos lá. Vamos começar a leitura de hoje. A gente vai dividir em duas etapas, embora uma seja um pouco continuação de hoje, mas é muitos assuntos dentro do mesmo tema, e aí a gente vai aprofundando aí até o final, tá bom? Então vamos lá. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção. Porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição que controlam a consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender. De fato, a maneira como olham essas cartas determinará o curso de suas vidas futuras. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual e emocional na qual foram concebidos. E anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldades em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. Antes de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental e emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato de união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psico e física que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de alto delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo. No momento do delírio e prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina, que desperta o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. Pode ser que não ocorra a concepção,
e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina em uma fusão física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria para tornarem-se um na vida divina em si e na consciência humana Pai e Mãe. Esse momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina, e é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana, unida, eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do Espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente se amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo, que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional em vez de saciedade e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Essas cartas podem ser o meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico e redescubram seu amor de antes em um nível ainda mais elevado e espiritual. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca. Isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo de união física. A união física realizada com qualquer outra emoção leva à condição de carne entrando em carne, e não é mais do que receber e dar frequências vibratórias terrenas, frequentemente negativas, que produz uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca e absorção de energia da consciência do corpo, que se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Lembre que a energia da consciência é composta do eletromagnetismo do pai, inteligência, e mãe, amor. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais e magnéticos e mentais elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contidas nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais e emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional, mental do parceiro. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. E a gente vai terminar essa primeira parte aqui. Esse assunto continua, mas a gente vai parar aqui nessa primeira parte, a introdução. Acho que a Beth está oscilando lá na internet dela. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. E vamos lá, quem gostaria de estar começando a falar um pouquinho sobre esse trecho, onde Cristo fala diretamente do ato sexual. Quem gostaria de estar começando um pouquinho? Posso? Pode, Rafa. Nossa, acompanhar
com o livro, a leitura é outra coisa, né? A gente consegue ter um pouco mais de consciência das escrituras. Eu acho que, não sei, né, se o meu olhar tá correto para o que está acontecendo, mas a Beth, tanto quanto eu, que a gente lidar com muitas crianças e adolescentes e adultos, a gente consegue observar quando realmente uma criança é concebida vamos pôr assim, não digo por um planejamento do pai e da mãe, mas pelo amor entre o pai e a mãe, e quando ela simplesmente foi, como se diz, um acidente, né? Eu falo, não tem como ser um acidente, porque não foi num atropelamento que a criança foi feita, né? Não tem como bater o carro e a criança nasceu, não existe isso, acidente, né? E a gente percebe o carinho e o respeito dos pais com a criança que foi desejada. E é bem nítido quando ele fala dessa concepção do espermatozoide, né? Que eu ainda brinco com os alunos falando assim, ó, por mais que você pode até não gostar do seu pai com a sua mãe, mas 50% de você é cada um. E eu percebo nessa leitura que vai além da ciência. Que o espermatozoide e o óvulo não carrega somente o DNA e as características que está ali, mas a vontade de ter aquela pessoa, né? De ter um filho, de dar uma geração, de trazer o amor, o que muitos casais conseguem e outros não. Então, e a gente consegue ver o quanto essa criança ao nascer foi ou não desejada. Pelo jeito que os pais conversam, pelo jeito que os pais atuam, não que fica bajulando, dá um limite, mas acima de tudo a criança é amada, coisa que muitas outras crianças que nós vemos, ela é um descarte, né? Tipo, ela é como se fosse um erro, tipo assim, principalmente na relação quando há separação, você percebe que a preocupação do pai é pagar a pensão e não uma preocupação de estar com a criança, de gerar esse amor que vem da concepção que Cristo tanto fala. Então, eu acredito, eu fiquei muito pensando por esse lado, que o amor ele vai além só do sentimento entre um homem e uma mulher, mas do sentimento que pode carregar antes da gestação, né? Como Deus já nos ama antes de nós estarmos aqui fisicamente, né? Esse amor que ele transcende e permite que a gente dê continuidade aí em todos os processos. Achei bem interessante isso. Muito bom, Rafinha, muito bom. Obrigado pela sua consideração, pela sua interpretação aí, mas é isso mesmo. Foi entendimento bem profundo, bacana. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Por favor. Deixa só mais uma coisinha. Mexeu muito comigo, deixa eu explicar o porquê. Hoje eu entrei de férias, né? Acho que todos os professores aí nós estamos entrando de férias, que é a palavra que a gente mais ama. Estamos de férias. Mas eu fiquei muito mexida hoje, numa reunião de pais que eu tive, onde um dos alunos, ele tem um grau de autismo, mas ele é aluno de uma professora colega minha. Ele tem acho que é grau 1 de autismo. E a mãe com o pai não participa de nada dele nessa escola. Não é a escola que eu dou aula, é uma outra. Não participa de nada, porque deixa claro que ele é um erro. E a irmãzinha, que não tem o autismo, a mãe leva, busca na escola, participa das reuniões dos pais, vão nas festinhas. E a mãe deixa claro que ele é um incômodo para os pais. Então, isso mexeu comigo na hora de falar dessa concepção. Porque será que realmente tinham noção do que estavam fazendo e essa criança veio para ensinar alguma coisa e não está sendo observado? Então, é por isso que eu fiquei um pouco olhando mais por esse lado. Ok, obrigado por compartilhar. Belo exemplo, Rafinha, belo exemplo.
Alguém quer comentar alguma coisinha? Beth, que foi citada como uma professora também. Beth, tá ouvindo? Estabilizou a internet? Voltou? Voltou, tá? Tô te ouvindo agora. Nossa, a minha internet tem ficado muito ruim. Eu só ouvi a hora que você falou que eu fui citada. Quando a Rafinha falou, ela falou de professoras, aí ela falou de você. Eu nunca havia parado para pensar nessa situação que a Rafa colocou. Mas, conforme ela ia conversando, parece que vinha assim um filme, né, das crianças que já passaram por mim, das crianças que eu tenho esse ano, como tudo é tão diferente, né? E não é só a questão, vamos pensar assim, financeira que faz diferença, não é isso que faz a diferença, né? Porque a gente vê muito, é muito gritante assim, né, a condição financeira das crianças, a diferença entre uma e outra, né? Mas o que a Rafa colocou é muito pertinente mesmo, né? A gente percebe assim a forma com que alguns pais lidam com as crianças, com a mínima falta de respeito, e a forma com que outros lidam com tanta ternura, com tanto respeito, com tanto cuidado, né? E é bem tudo aquilo que ela falou mesmo. Eu nunca tinha assim parado para pensar, né? De onde vinha essa diferença. É bem interessante. Muito bom, muito bom. Obrigado, Betinha, por compartilhar também. Alguém mais quer falar alguma coisinha dessa parte? Minha cachorrinha entrou aqui e deu uma panezinha na minha luz. Agora voltou. Christian, Pode falar, Marcinha. Eu achei interessante a parte também que eles falam aqui, né? Da energia trocada entre os parceiros, né? Mesmo que não seja concebidos, né? Filhos, como isso é prejudicial, né? Onde a gente vê tanta promiscuidade, tantos relacionamentos por sexo só, né? E a gente não se atenta a isso, né? Assim, as pessoas acho que não se atentam a isso, né? E quando não é um relacionamento de amor, né? Pode prejudicar o emocional, né? O estado emocional e mental do parceiro. E assim, né? A gente sempre vê histórias, né? Que os casais brigam e mesmo assim, né? Mantêm relações sexuais. Isso deve ser muito ruim quando acontece, né? Porque um troca energia ruim com o outro, né? É uma coisa, né, bem interessante da gente analisar, né? Hoje, né, os mais jovens, né? Às vezes transam no primeiro encontro, né? E né? Não tem nada contra, tá? Mas assim, vendo por essas cartas, é muito prejudicial, né, para ambos, né, essa troca de energia do sexo por sexo só, né? Sim, sim. Muito bom, Marcinha, muito bom. Obrigado pela sua contribuição também. Alguém mais quer contribuir? Marleide, Antônio, João, Cris. A Cris já falou que não consegue falar hoje, mas se quiser escrever, eu leio aqui, Cris. Fique à vontade. Fora caso de traições, né, Marcinha? A traição da energia de um transmutar para o outro, e o outro inocente às vezes ama o suficiente de não aceitar ou não
saber o que está acontecendo, né? Porque a recepção acaba sendo mais dolorida inconscientemente, né? Com certeza, Rafa, com certeza. E assim, o que Cristo coloca muito forte aqui, né? Assim, o ato sexual sempre foi meio que um tabu no tratamento pelas igrejas, né? Mas o ato sexual ele é um ato considerado sagrado, né? Quer falar, Antônio, antes de eu falar? Pode falar. Eu vi que você tirou o mudo aí. Não, mas não quero te interromper, não. Pode continuar seu Não, raciocínio, pode depois eu continuar, termino. depois eu continuo. Não, o que eu ia dizer é que se a gente for entrar por esse tema, né, ele é extremamente vasto, né? A gente tem lá desde dos textos do Corpus, né, que se chama Kama Sutra, né, indiano, onde o sexo ele era colocado de uma forma a levar a pessoa à iluminação, né? A pessoa ali, quando um homem e uma mulher estão conectados, né, em uma relação sexual, os circuitos de energia curtos dos dois se conectam. Então a energia do homem passa pelo corpo da mulher e a energia da mulher passa pelo do homem, né? E o que acontece? Isso gera uma força que a humanidade desconhece, né? Isso é a real união sagrada, né? O sexo é algo sagrado. Por quê? Porque ele não só nos permite a continuidade da nossa raça, como ele, ao disparar, né? Se a gente pode falar assim, alguns dos nossos chakras, ele abre portais, né? Ele abre portais e dependendo da frequência que esteja na mente do casal, esse portal vai trazer coisas muito positivas ou o contrário. Existem muitos estudos, muitas técnicas, muitas práticas, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Tantra Yoga, né? Que trabalha com a energia sexual. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar das energias luminares, né? Que a prática sexual desperta. E principalmente, né? Aquele caduceu de Hermes, né? Um bastãozinho que tem um bastão reto no meio e duas serpentes enroladas nele. Aquilo na realidade se trata de uso da energia sexual para que desperte o Kundalini, né? A gente tem no meio da nossa coluna um canal, o Sushumna, e dois canais secundários que vão circundando, que se chama Ida e Pingala, que fazem com que essa energia suba e entre ali perto da medula oblonga, fazendo com que a pessoa tenha uma iluminação. E essa pessoa passa a ser um semideus, né? Ela tem um contato aí com essa energia e esse portal que está muito além do que nós aqui do Ocidente a gente entende a respeito dessas coisas. No Oriente não, no Oriente eles têm muitos conhecimentos a respeito dessas práticas. Mas só para citar como a nossa humanidade é doente, como a nossa humanidade pegou um caminho errado e precisa, né, voltar urgentemente, a energia sexual hoje no mundo, ela, em alguns lugares, ela é utilizada para trazer seres, como é que eu posso dizer, seres que são o oposto dos seres angelicais, né? Isso não, né? Sim, exatamente. Eu não sei se vocês estão acompanhando um caso aí de um cantor que se chama Diggy. Alguém está vendo isso nas mídias? Eu não. Esse rapaz, eu vou resumir, tá? Para não ficar muito extenso. Esse rapaz, ele fazia festas em sua mansão. Muitas pessoas. E a festa dele era o seguinte, eram pessoas tendo relações sexuais durante uma semana.
médicos de plantão para aplicar na veia dessas pessoas vitamina, para que as pessoas não parassem de ter relação. E junto com isso, invocação de seres dos mais baixos astrais possíveis. E só famosos iam, né? Só pessoas milionárias faziam essas coisas. Quem já assistiu aquele filme que se chama De Olhos Bem Fechados, vai entender um pouco do que esse cara faz. E isso, gente, a humanidade podia ser considerada já uma humanidade evoluída, está muito além, mas olha o que a gente faz. Com uma das energias mais poderosas que o ser humano tem, a gente usa para trazer o mal para nós, para todos os reinos, para as pessoas, para ter poder, para ter fama, para ter... É complicado, é complexo isso, né? Essa questão que as meninas falaram a respeito da diferença de energia de uma criança e outra, não tem dúvida, Antônio, que essa criança foi gerada em uma união sagrada. Tem um padrão de energia diferente ali. Tem, como é que a gente poderia dizer, um peso espiritual diferente nisso. É claro, todos nós somos filhos amados, né? Filhos e filhas amados da criação. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? A gente tem que entender o que é divino e o que é o mal. E se a pessoa usa algo que é divino para alimentar o mal, a gente não está andando no caminho certo, a gente está errando, né? Aí a gente olha o mundo como está, né? Como cada vez mais complicado, mais longe, né, do que deveria estar. E a gente pega e vai ver como essas pessoas vão fazer com todas as potencialidades que nos foram dadas. A gente está usando tudo errado. Tudo errado. A gente está usando a nossa forma de pensar tudo errado. Está usando a criação, né? O sexo é uma força da criação, uma força da criatividade, da intuição, de um monte de coisa. A gente só usa para ter prazer, para ter um chakra disparado, ter um orgasmo, pronto, acabou. E nesse meio tempo aí, em que as pessoas estão pensando? Tem amor envolvido? Ou é só realmente a busca do orgasmo, pronto? A gente sabe a resposta, a gente vê como o mundo está e a gente já sabe como é que está isso. Mas é uma arte, é uma bênção, é um presente divino que pode fazer com que muitas maravilhas sejam criadas. Não só a reprodução humana, mas a hora que essa energia ela trabalha no centro de intuição da pessoa, nossa senhora, coisas maravilhosas vão acontecer, né? Mas aí vem o nosso outro lado e coloca essa coisa maravilhosa para ser usada na guerra, para ter poder sobre os irmãos, sobre os semelhantes, para destruir os outros reinos que deveria cuidar, enfim. É que mais pessoas possam, né, aprender com o Cristo aí a importância e a responsabilidade de usar, que use muito, muito, quanto queira, mas com responsabilidade, né? É isso. Muito bom, Antônio. Obrigado pela sua contribuição. E é isso mesmo, muitos rituais satânicos são feitos aí em cima do ato sexual, e não à toa, né? Os dominadores do mundo, que dominam a mídia propriamente dita, eles vulgarizaram o sexo, né? Colocaram como uma... não à toa eles falam do jeito que falam do sexo, né? Uma erotização muito forte, né? Isso tudo nada mais é do que usar a energia sexual para um lado totalmente oposto, né? Então realmente é exatamente isso que une. Eu lembro que eu li um livro, Quem Pensa Enriquece, e ele fala que uma das maiores energias da nossa criação é a energia da transmutação sexual, é você saber usar essa energia para a criação realmente. Então esse é um ponto muito, muito, muito forte para a gente pegar e que mostra um pouco de como a humanidade está. E o que o Cristo coloca aqui, o Antônio falou muito bem, todos são seres divinos. Então, naquele momento do orgasmo, independente se é feito de
do que nasce do espírito a espírito ou da carne em carne, ele toca a consciência divina e vem a alma. A alma vem da forma pura. Só que todas as energias que vêm no momento do nascimento, né, não só na hora que, quando a gente nasce, começam a vir as crenças, né, começa a vir a criação, começa tudo aquilo que a gente escuta, ouve, escuta, ouve é bom, né, tudo aquilo que a gente escuta, vê, começa a ir encapsulando a nossa alma. E quando já nasce de uma energia que vem de um sexo totalmente por puro prazer, isso já vem impregnado no óvulo, já vem impregnado no espermatozoide e no óvulo, essa energia. Então ela é ainda mais densa. Então Cristo coloca aqui que uma criança que nasce já nessa condição, para ele sair disso e fazer com que a alma dele floresça e ele ascenda em consciência, é muito mais difícil, porque ele já vem praticamente encapsulado. A criança já nasce com uma energia totalmente diferente da criança que é feita com amor. Ele vai, claro que depois toda a criação, tudo que ele vai escutar no meio que ele vive, né, na infância, na escola, em todos os lugares que ele passa, vai influenciar e vai ajudar a encapsular essa alma também. Mas a criança que vem do amor, a chance dela, a probabilidade dela conseguir resgatar a essência divina dela é muito mais forte, é muito mais alta, né? Então isso faz uma diferença crucial nesse momento que nós estamos vivendo. Não à toa essa energia está sendo manipulada de uma forma negativa pelos dominadores do mundo, porque eles sabem disso. Eles dominam os seres não físicos, né, que dominam a humanidade e que tem aqui os seus representantes físicos. Eles sabem disso e sabem como manipular essa energia, e manipulam pela mídia muito forte, né? Aqui na extensão da leitura a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas ela sabe manipular, e a chance dessa alma resgatar ela é muito mais difícil, porque como Cristo fala aqui, aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldade em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Ou seja, ele está totalmente encapsulado nos impulsos terrenos, e a chance dele perceber algo além disso é muito mais difícil. Pode falar, Antônio, você quer? Eu vi que você tirou o microfone, pegou o microfone de novo, pode falar. É isso mesmo, você falou bem. As energias que não são, que não têm interesse em evoluir, né? As energias, não, perdão, as consciências que não têm interesse na evolução do ser humano, elas se apropriam disso, né? Você vê, por exemplo, Platão já falava, né? Cuidado com as músicas que o governo incentiva você a ouvir, né? Quando você vê um baile desses funks, um baile onde é muita droga, é muita bebida, é muito sexo, qual o padrão dessa energia sexual ali dentro? Imagine quantas pessoas, né? Quantas pessoas produzindo um padrão de energia de baixa vibração, favorecendo o quê? Seres que estão aqui para apodrecer essa civilização humana, né? Eles se alimentam disso. E o ser humano contribui com isso. Você vê, por exemplo, uma época de carnaval, como que são relatadas promiscuidade. As pessoas ficam todo esse tempo em busca de um sexo, não sei como dizer, um sexo baixo, né, com baixa frequência, com baixa vibração. A quem isso interessa? A quem isso interessa? Por que foi tão incentivado que um carnaval que a gente vê na década de 60 era uma coisa tão diferente? Por que a promiscuidade tomou conta? E cada vez mais, né? Porque ela está alimentando alguns seres que não são humanos. E quanto mais se utiliza o sexo dessa forma, mais desses seres estão chegando. E a humanidade vai ficando dividida entre aqueles que querem evoluir e aqueles que estão a fim de curtir, de fazer o que quiserem, independente se o outro vai ter problema ou não. Por isso que é
Então, necessária é essa transição, né? Para que cada meia seja colocada na sua gaveta, né? Para que cada um vá para um lugar onde a sua frequência ressoe, né? E eu penso que o uso não é errado, né? O uso planejado dessa força tão poderosa fez com que a humanidade chegasse onde está mais rápido. Essa energia, por exemplo, que eu falei da luminar, né, energia taquiônica, é a energia, é a coisa mais rápida que a gente conhece, gente. Ela viaja quase 30 vezes a velocidade da luz. É uma energia que cria coisas que a gente não entende ainda, mas a gente usa pro erro, infelizmente. Obrigado, gente, pela oportunidade. O Antônio, pode falar, Marlene. Pegando o gancho do Antônio aí, falando sobre o carnaval, aí eu analisando aqui comigo. Você imagina pessoas que fazem troca de casais ou então sexo casual. 1, 2, 3, 10. Eu não sei se nas cartas de Cristo vai falar alguma coisa sobre quando o homem ou a mulher, a partir do momento que faz o ato sexual, passa naquele momento a energia ser uma só, né? E aí você faz com um, sexo com outro, ou enfim, troca muito de parceiro. A energia, dependendo do que aquele homem segura o sexo, a energia daquela mulher, mesmo que ela não queira, às vezes demora de 6 meses a 1 ano para sair aquela conexão daquele parceiro. E não dando tempo sair essa conexão, ela já está com outro ou ele já está com outra. E não necessariamente para procriar, né? Mas sim por um sexo casual ou o desejo do corpo. Então, imagina essa pessoa com várias trocas de parceiro ou de oportunidades sexuais, conectada até ela limpar toda essa energia do corpo dela ou dele. Quanto tempo não vai durar? Não sei se nas cartas de Cristo fala isso, mas existe esse entendimento, né, na parte de energia. Sim. É isso. Nas cartas não detalha essa coisa de prazo e tal, né, mas deixa muito claro a importância. A Kundalini, né, o Antônio citou da Kundalini, mas a Kundalini ela é fundamental na nossa criação para atrair prosperidade, para atrair abundância, para atrair amor. E o sexo promíscuo, né, ele vai, quando a gente usa a energia sexual de forma errada, a gente vai fechando a nossa Kundalini, né, inativando a nossa Kundalini, e isso leva a um trabalho muito forte para poder ativá-la. E é possível, claro, mas tem muitas técnicas hoje para isso, né, para você poder ativar a sua Kundalini, né, que é essencial para florescer e para a gente poder atrair, para mudar toda essa estrutura, né? Então, mas parte do básico, né, que da onde vem, né, tudo isso, né? Então é muito forte isso daí. Então, só para a gente tá aqui controlando, para a gente continuar a leitura, que vai aprofundar um pouquinho mais, né? Tem 7 minutinhos. Alguém quer comentar mais alguma coisinha para a gente poder partir para a continuação? A gente pode, se alguém quiser mais comentar, a gente fazer os comentários e fechar a sala para a gente poder iniciar a próxima leitura já na outra sala. Alguém queria complementar alguma coisinha? Pode ficar à vontade. Ô, Christian, uma pergunta. Eu não sei se fala aqui nas cartas, né, mais para frente, mas em relação, por exemplo, às garotas de programa, que tem isso como um trabalho, ele chega a comentar alguma coisa? Cristo não comenta nada com relação a isso, mas o que deixa muito claro é que foi imagina uma pessoa que está trocando fluido e energia sexual com um monte de pessoas. Dizem que é a profissão mais antiga, né? Mas ela acaba usando o sexo, uma troca de fluidos com um monte de parceiro. Então isso é totalmente prejudicial, é totalmente carne entrando em carne. Então é prejudicial para ela e prejudicial para essas pessoas. Se você tem contato com essas pessoas,
a energia que emana delas é muito pesada, né? E por que é muito pesada? Porque ela carrega não só a energia dela, ela carrega a energia de um monte de coisa. Ali está sendo, tudo bem, é a profissão dela, mas ali ela tem a traição de casais, e é só carne mesmo, é só o prazer, né? Então é uma energia puramente terrena. Então fecha completamente a estrutura, encapsula a alma dessa pessoa a pessoa pode até ser uma pessoa boa, e aqui não, todo mundo é bom na essência, mas é tão forte essa energia sexual que acaba encapsulando ela de uma maneira que ela não consegue se libertar disso, né? Então acaba sendo totalmente prejudicial, né? Então, porque ela está trocando e absorvendo energia de um monte de parceiro. Então, quer dizer, imagina, a Marlete falou lá em 6 meses que leva para purificar o corpo. Imagina essa pessoa que está em contato com 1, 2, 3, 4 parceiros na mesma noite durante, sei lá, 4, 5 dias da semana, né? Então é totalmente prejudicial para a evolução dessa pessoa, né? Muito obrigada. Marleide ia falar alguma coisinha também, né, Marleide? Não, meu amor, eu falei que por isso já podia passar para outra sala se você assim desejasse. Ah, então tá. Então ok. Então, perfeito. Mas boa colocação, Rafa. Mas ele não cita, né? Ele não cita especificamente ninguém, né? Mas dá a entender exatamente isso que eu coloquei para você, né? Não deixa de ser uma troca de fluidos contínua. E ali é puro prazer, né? É carne entrando em carne, não tem amor nenhum, não tem, é uma energia totalmente terrena, né? É uma energia que prende aqui na Terra, prende nessa dimensão, né? O sexo ele pode ser libertador, quando o ato sexual ele é feito com essa condição de espírito, porque vão nascendo seres cada vez mais frutos do amor, é a união sagrada do masculino e feminino, mas quando é feito só pela carne, você vai prendendo nessa densidade, prendendo na terceira dimensão, e esse é exatamente o interesse da não-luz, digamos assim, é manter a gente preso aqui. A energia sexual é uma das mais usadas para isso, né? É uma das mais poderosas, se não for a mais poderosa, né? Ela e a energia do dinheiro são as duas energias são duas das energias mais poderosas, que é feita para escravizar a humanidade aqui, o apego ao sexo, o apego ao dinheiro, né? Então é uma energia que nos prende muito no planeta nessa dimensão, né? Mais alguma coisinha, gente? Oi? Imagina, obrigado eu, Rafa. Obrigado pela pergunta. Temos 3 minutinhos, podemos trocar de sala? Ou alguém quer comentar, aproveitar esses minutinhos? Rafa, Beth, Marcinha... Ok? Então vamos lá? Então vou pausar a gravação e vamos trocar de sala. Vamos lá. Tá joia? Então até daqui a pouquinho. Estamos de volta agora, vamos continuar o nosso estudo. Podemos iniciar a segunda parte da leitura? Sim. Então vamos lá. Tomar uma aguinha. Então vamos lá. Então vou reler a última frase e vou começar. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. O ato sexual pode ser um ato prazeroso realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorreu um sincero e mútuo perdão e uma plena restauração e renovado amor de um pelo outro, mas nunca para ocultar as mágoas e obter um falso sentido de receptividade emocional no parceiro. Esse ato sexual, sem dúvida, trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Porém, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais.
Quando os parceiros se unem e um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas nos campos eletromagnéticos do parceiro, criando nele uma sensação de mal-estar interior da qual o companheiro não é completamente consciente. Contudo, a relação vai se desgastando gradativamente, sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está ocorrendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Ela é destruída pouco a pouco pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos ocultos que afetam profundamente a ambos em cada nível de seu ser. Como suas frequências vibratórias caem, eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente os levavam a discussões, e consequentemente os problemas se repetirão dia após dia. Quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração e a desilusão se estabelece, levando ambos a uma perda de respeito e amor entre si. Dessa maneira, é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos ocultos que tomam o controle de seus sentimentos amorosos, e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de mútua compreensão, consideração e consistente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e de padrões mentais e emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional, onde nenhum de seus membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Pode-se dizer que as condições de sucesso ou de disfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim. Os pais que se separam e começam vidas totalmente novas porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre e crítica que absorviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isso, cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário ou um amoroso conselho, não advertência, quando o outro pede, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciência dinâmicas. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos esteja em um estado de puro equilíbrio. Com referência ao estupro, este é o mais hediondo ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consequência em algum momento no futuro. Esse ato procede de uma consciência egóica especialmente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consciência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. No passado, sermões eram continuamente pregados à sociedade. Nos países do Ocidente, os 10 mandamentos eram corretamente apresentados como sendo as verdadeiras bases de uma cultura humanizada e civilizada ensinando o autocontrole, o qual foi facilmente aceito em todas as religiões do mundo. Hoje, ao fortalecer-se a consciência egóica devido à influência da indústria do entretenimento e os meios de comunicação, são os desejos egóicos que estão no comando. É preciso que você também compreenda e aceite que as energias de consciência são energias tão reais e ativas quanto as energias de calor e som. Assim como as ondas sonoras podem penetrar certas substâncias, as energias de consciência de uma pessoa infectam como um vírus as energias de consciência de outra mente com suas próprias tendências brutais. Essas energias não são expressas exatamente do mesmo que o estuprador, mas tenha certeza de que as energias de consciência transmitidas implantam uma nova ideia ou sentimento em um ser inocente. Os seus cientistas não estão prontos para acreditar em telepatia, mas telepatia é um fato da vida.
ainda que a atividade de uma consciência embrutecida possa estar tão centrada em si mesma que não reconheça que novos impulsos tenham se originado na mente de outra pessoa. Não falarei mais sobre isso, exceto para advertir aqueles que têm altos postos na igreja, na lei e no governo e que não cumprem com suas responsabilidades para com as pessoas nesses tempos críticos. Eles acabarão por perceber a enormidade de sua falta de comportamento moral a exercerem seus deveres terrenos. Eles sentirão recair sobre suas próprias vidas a marca das vidas daqueles que foram prejudicados e destruídos por causa de sua negligência moral. Toda ação tem repercussões semelhantes. Talvez agora você compreenda porque a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo, quero que você se esforce para visualizar e compreender que a natureza da consciência espiritual do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio e a harmonia surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de experimentar e a vontade de permanecer em aceitação, o anseio de estar ativo e o de refrear-se e manter o statu quo, com a finalidade de formar vínculos e estabilidade. Esses primitivos impulsos do ser, como expliquei na carta 4, são a realidade que dá vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si mesma. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo quando eles se unem para dar forma a uma criança. Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, o estado mais profundo de seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria, a alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações e seu ambiente surge do profundo manancial da vida divina que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas até a sua forma atual. E hoje a leitura a gente vai encerrar aqui. Quem gostaria de começar falando agora com essa continuação? Christian, eu não consegui achar aqui durante a leitura, se você puder me ajudar. E as crianças que nascem desse estupro? Que nascem, desculpa? Desse estupro. Imagina que é uma criança de carne entrando em carne. E assim, é carne entrando num ser totalmente inocente, né? Então como ele fala da consciência do estuprador, que é a consciência que é uma consciência corrompida e distorcida. Essas frequências vibratórias são pesadas e autodestrutivas. Isso é totalmente impregnado na criança. Então ela acaba carregando o peso do estuprador. Ela carrega o peso do estuprador e toda a culpa, toda aquela... imagina é inimaginável a cabeça da pessoa que está sendo estuprada, o que ela pensa naquele momento, né? E ela acaba carregando todas essas energias negativas, né? Tanto a energia autodestrutiva do estuprador como essa energia de culpa que vem da mãe. Então a criança nasce com uma mente totalmente distorcida, né? Ela vem de digamos, pode ser da forma mais hedionda possível, a consciência daquela criança é formada. Essa criança é uma criança que vai precisar de muito amor, mas muito amor, muito amor, muito amor,
para que ela consiga resgatar a sua essência, a sua alma, né? E assim, se a gente parte do pressuposto que nada é por acaso na vida, aquela criança escolheu nascer aquela alma escolheu nascer daquela forma, né? Ela escolheu entrar num corpo nascido daquela forma por algum resgate que ela precisa fazer. Então não vamos entrar aqui no julgamento, né? Mas ela nasce para passar por tudo aquilo que ela vai vivenciar e experienciar na vida dela, que para ela resgatar a sua essência divina é uma coisa muito difícil, né? Então vai saber quem foi essa alma que está vindo ali naquela criança que está nascendo numa vida passada, né? Sim. Eu fiquei pensando aqui também, em outras cartas, Cristo fala, quando ele falava da criança, ele falava da pureza, da inocência da criança, né? Fala, deixar vir as minhas criancinhas, né? Pela pureza e inocência. E no caso de uma criança que sofre abuso, estupro, ela mantém a carga desse estuprador, será? Ela carrega com ela, assim, mesmo quando ela não tem consciência do que está acontecendo? A criança, ela nesse caso, quando ocorre a fusão do espermatozoide, por pior que seja a energia do espermatozoide, do óvulo, no momento do ato sexual que vai gerar a concepção, no momento do êxtase, ele vai tocar a consciência divina também. E ali é que a alma é impregnada no corpo naquele feto, né? Ali, naquele momento é que a alma é impregnada. Então, ela não, eu digo da criança que é estuprada. Uma Sim. criança que foi estuprada. Não uma criança que nasceu desse estupro, mas uma criança que é estuprada. Ela carrega a energia do estuprador, mesmo ela sendo essa pureza que Cristo fala? A pureza está na alma dela. Tá? A alma dela é pura. Independente de como foi feito o ato sexual, então nesse momento que a alma é impregnada, a alma é pura. Mas a energia que vai formar toda célula por célula do corpo dela, ela acaba sendo impregnada pela energia do estuprador. Então, mas essa criança, essa tem a alma dela ali pura. Então a criança, ela é pura. Então quando ela nasce, ela é pura, mas ela tem todas essas energias que estão ali no campo dela, que ela vai ter que lidar com tudo isso. Então para ela resgatar toda essa essência da alma é muito mais difícil quando adulta, porque por mais que no desenvolvimento dessa criança ela carrega toda essa energia dentro dela, né? É uma criança que nasce mais triste, que nasce mais que já nasce por todo um processo de culpa que a mãe carrega, porque a mãe acaba carregando essa culpa por ter permitido aquele ato, por ter se colocado naquela situação. Porque o estupro pode acontecer de diversas formas. Ele pode acontecer porque foi uma pessoa que foi violentada da maneira mais brutal possível, né? Mas ela também pode nascer de uma maneira onde a mãe sensualizou e acabou atraindo tudo aquilo de uma maneira que não que ela atrai o estupro, mas acabou atraindo a situação. É isso que eu quero dizer, que ninguém atrai estupro, né? Mas acabou atraindo aquela situação para que acontecesse. Então nesse caso a culpa é ainda mais forte do que uma pessoa que foi violentada da pior maneira possível, né? Essa pessoa ela carrega outros sentimentos, mas a pessoa que desse outro caso que eu falei carrega uma culpa muito grande, e tudo isso vem nessa criança, porque a criança vai carregar toda essa energia que a mãe tá ali durante a gestação, tá impregnando na criança, né? Então, para ela se libertar de tudo isso é muito... A criança se libertar disso no futuro é uma criança que vai passar por inúmeros processos aí tem que passar por muitos processos de cura, né? Mas aquilo que a gente fala, a alma tem consciência, então a alma não entra naquele corpo à toa. Ela escolheu passar por aquilo. Agora, por que motivo leva uma alma a passar por aquilo? Talvez porque é uma alma que cometeu esses atos em outra vida, né? Então a gente não sabe o que veio aprender essa alma aqui nesse mundo, né? O que ela veio resgatar dentro dela. Então, se a gente partir do pressuposto que tudo no plano divino está correto, né?
Então a gente não dá pra gente julgar isso, né? Mas Sim, eu fico pensando assim, por exemplo, crianças que os próprios pais acabam abusando delas. O que passa na cabeça de sentir um prazer numa criança e a gente sabendo dessa troca de energia e o quanto o Cristo fala do sexo em si ser sagrado, né? sim, O quanto a questão carnal é mais do que uma doença, né? Eu acho que passa acima de ser uma doença uma pessoa sentir um prazer por uma criança, principalmente quando é o próprio filho, a própria filha, né? sim, Hoje não tem mais essa questão, né, do abuso ser só de meninas ou só de meninos, acaba acontecendo com os dois. E o quanto é sagrado, né? A gente não tem noção do quanto o ato em si é sagrado, né? é, Talvez seja por isso que a Igreja Católica sempre pregou que relação sexual só depois do casamento, né? Porque o quanto é sagrado isso e essa troca de energia, né? Hoje se fala muito disso, mas quantas pessoas já não passaram por isso e carregam essas dores e transmuta para as gerações seguintes, né? sim. Quantas coisas que acontecem. E aí é onde a gente vê que os meios de comunicação são terríveis, né? Hoje com o WhatsApp, essa troca de mensagens que tem, né? De ficar enviando a pornografia infantil que é enviado, né, no WhatsApp, nas mídias sociais, muito forte, né? Isso acaba é uma forma de estimular essas mentes doentes mesmo, né? De transformar numa mente doentia, né? Então por isso que ele fala muito. Lá atrás ele falou sobre as pessoas que incentivam a pornografia, né? Então uma pessoa uma vez falou assim, né, no estudo do grupo passado, mas vai muito da cabeça de quem vê essa mensagem. Não importa. A gente tem que entender assim, por que a droga existe? A droga existe porque existe usuário. O dia que deixar de ter usuário, a droga deixa de existir. Pode ter o tanto de traficante que for, mas se deixar de ter usuário, você acabou com o efeito da droga. Eu vi um exemplo que foi perfeito, das touradas, por exemplo. A tourada era uma coisa considerada normal na Espanha. Só que a partir do momento que começou a achar, as pessoas começaram a falar da crueldade que eram feita com os animais, de matar os animais, o sofrimento que o touro passava, tudo mais, as pessoas foram perdendo o interesse pelas touradas. Vocês estão me ouvindo? A internet caiu.
questão bem complexa de entendimento, porque dependendo da idade da criança, ela não tem noção nenhuma do que é o sexo, né? Tanto do sexo e até mesmo, dependendo da idade, do gênero. Vocês que são professoras, eu não sei qual a faixa etária das crianças com que vocês trabalham, mas eu já vi em escola infantil, criancinhas lá de 4, 5 anos, eles vão encenar uma peça, a menina quer ser o caçador, a menina quer ser o lobo, o menino quer ser a vovozinha, e eles fazem aquilo tranquilamente, né? Você vê que não tem malícia, né? Não tem malícia nenhuma. E nem noção da questão do gênero está definida ainda, né? Então, uma criança abusada, ela vai se sentir machucada por alguém. Mas o peso moral... Agora eu estou convidando o Christian, Antônio, para falar o que ele acha de tudo isso, não é mesmo? Nós já falamos demais. Desculpa. Não, meu amor, não é com você, não. Que ele caiu e voltou agora. Eu brinquei. Agora vamos falar pro Christian o que ele achou de tudo isso. Sim. Não, eu amo escutar você. Voltei aqui. Minha cachorrinha comeu o cabo da internet de casa. É sua filhinha. É, gracinha. Estamos sem internet em casa. Eu conectei na internet do celular aqui. Mas podem continuar, gente. Eu perdi totalmente o fio da meada. Quando eu estava falando, eu falei uma brincadeira, ela achou que era para ele não falar, e não era. Antônio, retome o raciocínio para mim, para eu continuar aqui também. Opa! Não, eu não achei ruim da fala da Marleide, não. É porque a Rafa fez uma pergunta para você, Christian, a respeito de uma criança que sofresse um abuso. Como que ficaria a questão da energia disso aí, né? E eu percebi que a sua resposta foi em cima da criança que fosse gerada como decorrência desse abuso, né? Que uma outra criança sofreu, né? Então a gente começou a conversar aqui a respeito do que uma criança entende a respeito de sexualidade e mesmo do gênero, né? Como que ficaria essas questões energéticas numa situação triste dessa, né? É isso que nós estávamos falando aqui, mais conjecturando do que realmente afirmando alguma coisa. Uma criança que é estuprada pelos próprios pais, né? Ou por quem quer que seja, quando criança ainda, né? Você tá tirando a pureza da criança, né, na essência, né? Você está tirando o que ela tem de mais belo, de mais lindo, né? Você está destruindo destruindo a vida dessa criança, né? Ela tem que ter essa criança tem que ter muita sabedoria, persistência, vontade para poder superar tudo isso, né? Nossa, é um ato que não dá nem para a gente imaginar, né? É inimaginável isso acontecendo, né? Mas para essa criança resgatar a sua pureza é algo muito difícil, porque ainda mais quando é tirado pelos próprios pais, né? É pior ainda, né? Tipo, porque a pessoa que está ali para proteger ela, né? A pessoa que está ali para dar toda a base para ela, né? O pai, a mãe, acaba corrompendo ela dessa maneira, né? Então muito, realmente é terrível, digamos assim, a situação que acaba acontecendo, né? Tem uma coisa dentro da ciência, que até há uns anos atrás, um pouco tempo atrás, questões de governo, que focou muito de não ensinar sobre o corpo humano para criança. O que a ciência sempre pregou, eu falo como professor, porque eu dou aula para o pessoal de 6, 7 anos até os adultos, é o seguinte: nós não pregamos dentro da ciência o ato sexual em si, ou a questão prazerosa. É ensinado para a criança a estrutura do corpo, qual é a diferença lógico que dentro da linguagem para a idade da criança, né? Qual é a estrutura corporal do homem, qual é a da mulher, lá no 5º ano, que ela está com 10 anos mais ou menos.
Fala-se um pouco da reprodução, mas assim, que é uma coisa importante, que é da maneira que eles nasceram, que tem um momento certo, e o principal que eu sempre foquei é o seu corpo, ninguém pode pôr a mão. Somente a mamãe pode pôr, ou o papai, se for ajudá-los, desde que você fale, mamãe, o papai vai dar banho em mim, ou um fique de olho. E quando você for ao médico com a mamãe tem que estar junto, não pode deixar pôr a mão em você. Ninguém pode pôr a mão. Então eu sempre foquei com eles de não permitir colocar nas partes íntimas. Olha, agora você já sabe se limpar sozinho, principalmente meninas, você sabe se limpar sozinho. Então, não deixe colocar a mão, não pode. Aí a gente ainda brinca, tem musiquinhas que trabalham com isso, para eles se familiarizarem. Lógico que depois no ensino médio fica mais fácil a nossa linguagem, né? A gente aprofunda. Mas para a criança, uma das prioridades que a ciência trabalha não permita que ninguém coloque a mão em você. E é muito engraçado, porque quando eu trabalhei na prefeitura de Mogi Guaçu, teve crianças que depois que eu ensinei aula veio falar para mim, olha, meu tio colocou a mão em mim. Meu tio fez isso. Então aí a gente orientava a coordenação chamava a família. Muitas famílias não estavam nem aí, né? Achavam que era mentira da criança. Mas muitos chegaram a investigar. Então, assim, é muito frequente. E é uma coisa que me assustou muito. Então, nisso a ciência é muito importante dentro da escola. Desde que o profissional que vai ensinar tenha consciência de como falar, de como abordar esse assunto também para não assustar a criança ou dar o intuito de incentivar, né? Quando você fala que isso é uma coisa até certo ponto comum de acontecer, a gente vê como a consciência da humanidade está corrompida e distorcida, né? Porque é inconcebível, né, digamos assim, imaginar um cenário desse, né? Nossa, é triste, é terrível, não dá nem para imaginar, mas mostra o quanto a humanidade está doente, podemos dizer assim, né? Porque é uma doença, né? Mostra o quanto a humanidade está doente, né? Vamos lá, continuando. Alguém quer comentar mais alguma outra parte do que foi lido? Ou continuar nesse assunto? Fiquem à vontade. A gravação de hoje só vai perder esse tempo que vocês ficaram falando aí. Espero que a gravação não tenha sido corrompida aqui, né? Vamos ver como vai ficar. Não, mas o que foi falado aqui não foi relacionado direto com as cartas, né? A gente estava conjecturando aqui a respeito dessa possibilidade só. Acho que não vai perder muita coisa, não. A gravação não foi perdida, mas normalmente quando minha internet oscila, ela acaba perdendo a conexão. Vamos ver o que vai acontecer no final aqui. Espero que salve pelo menos o áudio, mas vamos torcer para dar certo. Mas vamos continuar agora, né? Quem quer falar mais alguma coisinha sobre alguma outra parte do que foi lido, ou continuar nessa conversa que a gente estava agora? Ô Christian, pode falar. Uma conjectura aqui a respeito dessas possibilidades, né, dessas variantes aqui. Uma menina na África, por exemplo, ela é mutilada, né, em algumas regiões. Ela tem ali os seus sensores do aparelho vaginal arrancados, né? Então, essa menina ela não vai conseguir ter um prazer na relação sexual como uma outra menina que não teve esse problema na infância. E a carta fala, né, a respeito do orgasmo do homem e da mulher, né? E nesse caso em que só um deles vai chegar nesse ponto, como que ficaria? A carta fala alguma coisa disso depois? Não chega, não fala, não menciona nada. Mas se a gente parte do pressuposto que a criança já é mutilada, né,
a criança já não, ela já não vai ter o filho, né? Então já nessa parte da concepção já não vai evoluir, mas a criança... Não. Oi. Não, eu me expliquei mal. Eu vou explicar. Eu não soube me expressar. Quando a mulher ainda é uma criança, ela tem uma parte, né? O seu clitóris, ele é retirado. E o clitóris retirado não impede que ela engravide. Ela pode engravidar, mas ela não vai ter o prazer. Ela vai ter filhos. Tá. Isso. A questão que eu coloquei é o seguinte, porque a carta fala que no momento do ato, quando o homem e a mulher têm o orgasmo, a energia, né, da alma entra, né, para aquele novo ser que está sendo gerado ali. E no caso dos dois, nessa situação, o homem terá o orgasmo, porém a mulher não vai ter, apesar de gerar uma criança. O Cristo fala a respeito disso. Ele não comenta a respeito disso, mas o que dá para entender, assim, quando Cristo fala do ato sexual em si, se o homem se a relação sexual é feita com amor, por mais que a mulher não tenha o prazer sexual, eu acredito que ela vai gerar um filho que vai vir do mais profundo amor. Por mais que não tenha o prazer sexual, é tirado dela o prazer carnal, mas ao mesmo tempo ela consegue ainda a união do masculino e feminino feito com amor puro, pelo que eu entendo aqui, ele vai, apesar desse problema, ele vai ser gerado um filho do mais profundo amor, porque no momento do ápice, né, quando atinge, né, que toca a cabeça da criança, ele fala muito do masculino, né? O masculino atinge esse prazer e eles se fusionam e toca a consciência divina. Não fala especificamente do prazer feminino. E nesse momento, né? Porque o momento da concepção é o prazer masculino, né? A mulher pode não estar tendo prazer nenhum ali, mas na hora da concepção do filho propriamente dito. Mas o ato sexual que é feito com o intuito, com amor, com respeito, que gere o filho, eu creio que essa criança vai ser gerada. E aí eu estou falando num entendimento, pelo menos é o que me veio aqui para falar. Nesse caso, acaba não interferindo nesse conceito que está sendo falado, né? Do filho propriamente dito, do filho gerado do espírito, né? Do espírito, do que nasce do espírito é espírito. Fruto de união sagrada, né? Exatamente, porque embora tenha tirado o prazer terreno, a união ela está sendo sagrada. Será que ele foca nessa questão do prazer masculino devido ao espermatozoide fazer o movimento até o óvulo e não o óvulo? Porque na realidade ocorre a concepção exatamente no momento que o espermatozoide é liberado, né? É nesse momento que ocorre a concepção. Então eu creio que é por isso que ele fala. Pode ser porque ele que sai do corpo do homem, né? O óvulo permanece no corpo da mulher. Né? Exatamente. Embora ela não tenha o prazer carnal, ela, nesse caso específico que o Antônio está mensurando, né? Ela pode ser uma relação feita com amor, né? Não significa agora se a mulher ela tem essa relação e ela está entregue, né, realmente no amor, embora ela está numa situação sem sentir o prazer físico, né? Eu creio que é uma relação pura, né, de espírito com espírito, né? Pelo menos é o que eu entendo, né? Ele não cita especificamente nenhum caso mais além desses aqui, né? Eu não lembro se ele trata sobre esse tema em alguma outra carta, né? Ele vai falar... Não tem problema não. Tá tudo bem, Cristo, não me preocupa não. Foi só uma curiosidade, né? Tá, mas o que eu entendo é que acaba sendo se for feita uma relação com amor, a relação vai gerar um filho que venha do amor, né? Então eu creio muito forte nisso, né? Então, mas a gente não sabe também as energias que essa mãe carrega com relação ao sexo e o que ela vai passar para essa criança, né? Então, mas aí já faz parte
de todas das crenças humanas, né? Dos desafios que a gente passa aqui nesse planeta, né? Beleza. Obrigado, Cristian. Hoje esse tema foi aprofundado, hein? Entramos em cada situações. Foi fundo, foi fundo. Alguém quer comentar mais alguma coisinha disso? Dessa parte que quando fala, logo no comecinho que a gente leu também, do ato sexual entre os parceiros, nos momentos de briga. Eu sei que isso leva a profundas reflexões, pelo menos para mim levou a profundas reflexões, né? Quantos casais a gente não vê por aí, né? Que qualquer briga, né? Tipo, depois já acaba indo pro ato sexual, ou faz o ato sexual só por fazer, né? Começa num profundo amor e depois vai se desfazendo a relação. Então são vários temas abordados com relação a isso que eu acho que serve para reflexões profundas aí, acho que de cada um, né? Um relacionamento não pode envolver aquela música entre tapas e beijos, né? Até pode ter, desde que entre os tapas, depois dos tapas tem que ter aquele momento de perdão, de restauração, para entrar os beijos, né? Não pode ser imediato. Tornar um hábito, né? Não pode ser imediato, né? Eu acho que essa carta ela devia ser apresentada para os adolescentes, sabe? Adolescente não, porque eles estão igual um vulcão, né? Mas tomar consciência, né? Dessas informações entrando na vida adulta, eu acho que ia dar uma virada nesse mundo, né? Essa é uma informação caminhar típica. De uma forma melhor. Essa é uma informação típica, entrando no que você está falando, Antônio, que deveria ser ensinada nas escolas, a importância do ato sexual. Sim, exatamente, né? Porque seria usado de uma forma diferente, não para alimentar consciência involutiva, mas para fazer com que o ser humano realmente desse um salto, né, de consciencial, né? Sim. Seria muito interessante. Eu acho interessante isso que a Rafa falou, de apresentar para os estudantes o corpo humano como um veículo biológico, né? Como uma unidade biológica, em todos os seus detalhes, em todos os seus pormenores. Só que quando chega a adolescência, aí as pessoas viram um vulcão, né? Elas ficam todas muito, muito oriçadas com relação à sexualidade, né? Então, Antônio, dentro desse ambiente, quando é abordado, nós falamos muito da responsabilidade de ISTs, né? Que acontece muito, isso aí é abordado bastante dentro da adolescência, que eu digo é do 8º ano para o ensino médio, em torno de 13 anos à frente. Muito das ISTs fala-se dos preservativos, né? Principalmente como evitar doenças, né? A gente aborda muito a questão de número de casos de doenças que vem aumentando entre jovens, e eu faço um balanceamento tanto da nossa cidade quanto da região, quanto cresce isso, principalmente AIDS e infecções aí. Falam das vacinas, é um assunto abordado dentro da biologia, a questão da vacina, do HPV, e eu sempre convido uma psicóloga de comportamento adolescente para falar da parte intelectual. Então, essa psicóloga já está comigo há muitos anos, a doutora Adriana, e ela sempre aborda a parte emocional, né, de não ter um impulso. Eu falo da parte biológica, hormonal, e algumas vezes convido, quando há possibilidade, uma ginecologista ou um urologista para falar dessa questão também. Então, assim, é um assunto que a gente trabalha há alguns meses, é abordado sim, só que sempre é orientado à família antes. Olha, a professora vai abordar o assunto porque nós temos as questões religiosas, que muitas famílias entram num contexto e acaba levando
por uma coisa que não é. Eu Então, entendo. os professores tomam, a maioria dos professores que eu conheço tomam esse cuidado em estar convidando pessoas profissionais que nem uma psicóloga ou um médico para orientar junto, porque é realmente o que você pensa, eles são totalmente mundanos nessas horas. Aqui. Aí faz parte da questão humana mesmo, né? Agora, que trabalho bonito que você faz, hein, Rafa? Puxa vida, completo, parabéns. Obrigada. A pessoa que dignifica a profissão é outra história. A gente percebe que tem que haver harmonia em tudo, né? Eu estava lendo uma notícia a respeito do Japão, país que eu admiro demais da conta, muito mesmo. E o que está acontecendo? O governo japonês está preocupado porque os adolescentes não estão tendo interesse por sexo mais. Parece que está chegando a metade da população jovem se dizendo não sexuada. Eles não têm interesse. Não é que eles sejam homossexuais ou que eles tenham interesse por alguma coisa diferente. Não, eles simplesmente não sentem desejo sexual. Aí você fica olhando, imagina o caos que vai levar num país se pararem de ter os bebês, né? Tudo precisa ser bem regrado, né? Bem harmonizado, né? Para que as coisas funcionem como a natureza criou, né? E não como a gente orienta para quando a gente experimenta algo que é bom, a tendência nossa é repetir infinitas vezes. Mas há que ter aí o respeito com a natureza, que é soberana e não erra, né? A gente é que fica forçando as coisas, usando potências de forma errada, buscando simplesmente uma realização material, pessoal, e não é de elevação. Isso é que complica tudo. Vai falar alguma coisa, João? Não, só ia completar a história aí que o Antônio falou, que foi bem colocado também. A Europa toda está passando por isso também, inclusive a Itália, que convida estrangeiros, tá, por realmente não conseguirem mais povoarem a Itália. Os velhos estão morrendo e, consequentemente, eu como filho de italiano, eu posso te falar isso com realidade. A Itália está acabando também, junto com outra Europa também. É isso. No caso da Itália, João, você falou tudo. Inclusive, eles estão dando casas para casais jovens de outro país que queiram residir lá pelo menos 15 anos, né? Minha irmã me mostrou isso outro dia, eu falei, poxa! Hã? Perfeito. Alô? Colocação perfeita, Antônio, é isso mesmo. Eu achei interessantíssimo umas casas daquele estilo antigo, mas maravilhosas, né? Só que eu penso que a Europa em si, ela entrou num caminho de uma ideologia que atrapalhou os processos, né? Isso é opinião minha, pessoal, nem era para estar colocando no grupo, não. Claro. Mas eu penso que a questão de a cultura woke, ela fez um estrago muito grande na Europa, sabe? E para as pessoas voltarem a ter essa ideia de uma vida familiar, de crescimento populacional normal como antes, eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu acho que vai demorar muito tempo, viu? Porque o estrago foi grande demais, né? Então, verdade. Não vão. Tomara que se resolva logo, né? Vamos ver. Amém. Era isso, Cristiano. Obrigado aí pelas palavras. Valeu, obrigado a vocês. Gente, tá faltando. Deixa eu ver aqui. Estamos com 13 minutos. Eu não vou nem passar pessoa por pessoa, porque acho que não vai dar tempo pra gente todo mundo falar.
Mais alguém quer tecer algum comentário final? Marcinha, Marleidinha, Betinha, que ficaram mais quietinhas hoje. Eu tô tranquila, Christian. Tô bem ouvinte hoje mesmo. Eu também estou tranquilíssima, só escutando vocês, aprendendo muito. Eu também, nada a comentar, só ouvindo. Ok, mais alguém? Antônio, Rafa, João, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, eu já acho que eu já falei bastante no nosso encontro hoje e eu agradeço a oportunidade, viu, gente? Obrigado. Vou Eu falar uma agradeço. coisinha então. Obrigada. Pode falar. Posso falar, Cris? Pode falar. Só para desviar, porque eu acho que infelizmente vai acabar, né, por essa noite. Eu quero saber quem vai pagar a pizza, porque você está sendo um comentarista de show, mas tá dando uma aula sofisticadíssima e você é o Antônio. Que isso? Por favor, pelo amor de Deus. Quem dá aula pra gente é Cristo. A gente só segue e aprofunda procura entender as palavras dele com a nossa mente limitada aqui. Perfeito. Desculpa a brincadeira. Imagina. Ô João, é o Christian mesmo que vai pagar a conta, viu? Todo mundo aqui, na hora que o grupo terminar aqui a reunião hoje, eu já tô ligando pra pizzaria e vou dar o CPF do Christian. Boa. Christian, passa o Pix no grupo, por favor. Pode deixar que eu passo, mas se eu passar o Pix, você vai mandar o dinheiro pra minha conta, né? Então tá jóia. Bom, gente, então vamos... Foi um prazer enorme em participar mais uma vez aí. Obrigado. E aprendendo mais um pouquinho com vocês. É isso, João. A gente que agradece aí Muito a sua obrigado. presença e a sua contribuição. Sempre bom poder ouvir as histórias aí de todos e os entendimentos de cada um. Só faz com que a gente aumente ainda mais o nosso entendimento, né? E vai aprofundando cada vez mais com os questionamentos e com os entendimentos, né? Mas muito bom. Gente, então vamos... nós temos 10 minutinhos, acho que é isso, 10 minutinhos. Então vamos encerrar fazendo a nossa meditação hoje, para a gente poder encaminhar a energia. Algumas partes do mundo se acalmaram um pouquinho, mas a gente sabe que tem muitas turbulências, muitas coisas que estão acontecendo aí, que estão para acontecer, que podem acontecer. E a gente está aqui numa egrégora muito forte, muito positiva, e a gente pode, recebendo muita energia crística, e vamos fazer agora um pouquinho desse nosso momento de silêncio, de meditação, de oração, para que cada um aí na sua energia possa encaminhar essa energia para quem vocês quiserem, para onde vocês quiserem, para os reinos que vocês quiserem, para que sejam iluminados e recebam todo esse amor que é emanado pela consciência crística agora. Então vamos fechar nossos olhos. Deixa eu só ver o tempo aqui. Vamos fechar nossos olhos. Procurar silenciar nossa mente. E nesse silêncio vamos encaminhar essa energia para quem vocês quiserem, para quem vocês sentirem no coração, para o reino animal, para o reino vegetal, para os seres humanos, para os países que vocês quiserem, para que essa consciência crística invada todo mundo e restaure todo esse planeta. Vamos lá.
Queria também pedir para que enviasse muito amor para nossa amiga Márcia. Ela passou pela perda do seu gatinho esses dias. E ela está precisando de muita energia, muita força, muito amor para esse serzinho que está lá no reino angélico agora, olhando ela lá de cima, e para que a Márcia seja amparada, seja fortalecida aqui com essa luz forte que está vindo aqui hoje para iluminar o coração dela. Vamos respirando fundo e aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo. Pode ir abrindo os olhos. Todos voltaram? Gratidão, Christian, pelo carinho e as energias que todos vibraram por mim. Muito obrigada. Imagina, Marcinha, sinta nosso amor, nossa oração, nosso calor aí para confortar. Gente, então boa noite a todos. Podem abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa gente. Noite, boa fiquem noite com a Deus. todos. Boa noite, semana. boa noite. Boa noite. Uma ótima semana a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Próxima semana aí. Valeu, gente.